Bom, a todos, nesse instante eu quero compartilhar com vocês a palavra do nosso Deus. Nós vamos fazer a leitura de Marcos, o capítulo 1, o verso 1 também. Apenas um único versículo que diz assim: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, graças te rendemos pela tua palavra e clamamos a Deus para que o Senhor, através do teu Santo Espírito, fale ao nosso coração. Nos abençoe nesse instante. É isso que pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a sua vida é corrida? Você está cheio de afazeres? Está cheio de coisa para fazer? Tem tarefa da casa, tarefa do trabalho, tarefa da faculdade? Sua vida não para? Eu imagino que para muitos de vocês a vida esteja numa roda viva. E essa vida que a gente tem vivido hoje, uma vida corrida, uma vida extremamente dinâmica, ela não era diferente da vida do povo na época em que o Evangelho de Marcos foi escrito. Marcos, ele foi escrito para o povo romano. Foi escrito enquanto João Marcos, ele estava na cidade de Roma, provavelmente junto com Pedro, e ele escreve então esse evangelho para falar a respeito do Senhor Jesus, a respeito das boas novas. E ele escreve então para um povo que é extremamente sucinto, extremamente direto em suas questões. Por isso, não sei se você percebeu, mas o evangelho de Marcos ele é extremamente curto. É o mais curto de todos os evangelhos. É um texto que foi escrito de maneira rápida. Ele não tem citações do Antigo Testamento. É um texto que, quando ele fala alguma expressão judaica, ele traz a sua explicação para que o povo ali da cidade de Roma pudesse entender. É um evangelho extremamente direto. O objetivo de Marcos não é falar do nascimento de Jesus, não é falar a respeito da juventude dele, da vida dele como criança, das idas e vindas dele no templo. O objetivo é focar na obra do Senhor Jesus. E por isso ele vai direto ao ponto. É um evangelho extremamente dinâmico. Se você ler, você vai perceber que todo momento Jesus está em movimento. É Jesus indo ali curar uma pessoa, é Jesus indo aqui expulsar um demônio, é Jesus agindo ali de uma forma, Jesus agindo ali de outra forma. É um evangelho extremamente movimentado. Ele é muito expressivo, é rico em todo tipo de realização. O foco de Marcos é mostrar que Jesus ele veio aqui como homem para servir. Ele mostra então a obra dele, a mensagem dele, o evangelho dele. O foco de Marcos é declarar os feitos de Deus para aquela igreja, para aquela população que estava ali na cidade de Roma. Pensando nesse objetivo de Marcos, que é declarar a mensagem de Deus, declarar o evangelho, eu quero que a gente pense, então, usando esse primeiro versículo a respeito desse assunto. O texto que nós lemos, o verso 1, ele é o título desse evangelho, mas ao mesmo tempo ele é uma declaração de todo o conteúdo da obra de João Marcos. Eu quero então que a gente olhe para esse texto e o nosso tema hoje vai ser a mensagem do evangelho de Marcos. O que essa mensagem ela declara para cada um de nós? Olhando para o verso de número 1, que como eu disse ele é um resumo de todo o conteúdo da obra dele, a gente vai pensar basicamente duas coisas sobre isso. O que a mensagem de Marcos ela declara para cada um de nós? Primeira coisa, ela é uma declaração completa do que é o Evangelho. O verso ele começa assim, princípio do Evangelho. A gente vai pensar só a respeito disso. Princípio do Evangelho. O que isso declara a respeito das boas novas? Isso aqui é uma declaração completa. Apesar de ser um trecho extremamente curto, ele é uma declaração completa a respeito do que é o Evangelho. Porque as palavras ali, elas trazem justamente essa expressão para a gente. Eu quero que a gente pense então nessas duas palavras, princípio e evangelho, para a gente entender por que isso é uma declaração completa. A palavra princípio aqui é a palavra no grego arche. Ela aparece em vários lugares do Novo Testamento. Ela também aparece no Antigo Testamento, não a palavra grega, né, a palavra em hebraico, princípio, aparece ali. E é interessante que, se você comparar Marcos com Mateus e Lucas, como eu falei, Mateus e Lucas eles estão focados em genealogia, em contar a história do nascimento do Senhor Jesus, e Mateus ele não fala nada disso. Ele já começa direto com essa expressão aqui. É interessante que a palavra princípio aqui, ela está relacionada com a palavra evangelho, e ela está relacionada com o começo da carta aqui, do evangelho, porque ela está diretamente ligada com o ministério, o trabalho de
João Batista. Quando ele fala que princípio do evangelho, ele está dando ideia aqui que é uma introdução à mensagem que vai ser anunciada por João Batista. Em outras palavras, quando ele fala princípio do evangelho, ele está falando assim, olha, a mensagem que vai estar aqui na minha carta, no texto que eu estou escrevendo para vocês, ela começou a ser anunciada através da vida, através da obra de João Batista. Essa palavra princípio, ela está ligada diretamente com o termo evangelho. Evangelho, ele, para nós, ele é conhecido como as boas novas de Cristo. Boas novas, as boas notícias daquilo que o Senhor Jesus fez. Mas é interessante pensar que, anteriormente, essa palavra já era utilizada na cultura grega. E a palavra evangelho, no grego ali, ela dá a ideia assim, de uma recompensa que era dada para alguém que trazia uma boa notícia. Então, o evangelho não era a notícia, era a recompensa que você ganhava porque você deu uma boa notícia. Então, normalmente, um arauto, uma pessoa que era responsável por levar uma notícia, quando ele trazia boas notícias, ele era recompensado por isso. E isso era chamado de evangelho. Com o decorrer do tempo, essa palavra ela foi alterando o seu significado e ela passou a ser ligada diretamente à notícia em si. Então, a boa notícia, né, se tornou ali não a recompensa, mas se tornou simplesmente a notícia. E é interessante pensar na forma como Marcos ele expõe isso aqui, porque se antigamente um arauto ele trazia uma boa notícia para um rei, né, para falar a respeito do rei, a respeito dos mandados do rei, a respeito das ordenanças de um rei, aqui João Batista como arauto, ele vem trazer a mensagem do rei que estaria por vir. E ele declara isso no decorrer dos versículos, se você ler depois. João Batista era o arauto dessa mensagem que deveria ser anunciado. É interessante que o evangelho aqui, ele tanto é o ato de você proclamar essa mensagem, como também o próprio conteúdo dessa mensagem. E mais à frente a gente vai ver qual que é o conteúdo desta mensagem. Princípio, essa palavra aqui, ela aparece, como eu disse, em vários lugares na Bíblia. Tem alguns lugares que ela é bem interessante. Por exemplo, em João 1:1, aparece lá, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ali, essa declaração desse princípio é para falar a respeito das coisas antes de todas elas existirem. É uma referência à eternidade. Falando, olha, verbo, Cristo, ele estava lá com Deus, ele é o próprio Deus. E antes de tudo existir, ele já estava lá. Um outro lugar bem interessante que aparece essa palavra princípio também é ali em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ali é o princípio da criação. Tudo ali passou a existir pelas mãos do nosso Deus. Tanto as coisas visíveis como as coisas invisíveis. Tudo é obra do nosso Senhor. E Cristo também estava lá. E aqui em Marcos, quando ele fala princípio do Evangelho, ele está falando a respeito de um outro princípio extremamente importante também. Porque aqui ele está fazendo referência ao Senhor Jesus, à sua encarnação, à sua obra expiatória, a tudo que ele faria, né, por cada um de nós. Se lá em Gênesis a gente vê o princípio da criação, aqui em Marcos já é anunciado através do ministério de João Batista o princípio da nova criação, de tudo aquilo que Deus ele estava prestes a realizar por cada um de nós. Esse trecho aqui é uma declaração completa da boa notícia. Esse princípio do Evangelho está fazendo referência à mensagem que João Batista iria anunciar. A mensagem que João Batista estava falando, apontando não para ele mesmo, mas apontando para Cristo, para a obra que ele realizaria na cruz, por tudo aquilo que ele faria por cada um de nós. Então essa declaração, apesar de ser curtinha, ela traz em si todo um conteúdo completo a respeito do que é realmente o Evangelho. Simplesmente pensando nos significados dessas palavras ali no grego para cada um de nós. Segunda coisa, o que a gente pode aprender com essas declarações aqui, né, de Marcos? Se em primeiro lugar a gente falou que é uma declaração completa das boas novas, em segundo lugar, isso aqui é uma declaração completa da pessoa do Senhor Jesus. O texto, a segunda parte, ele fala de Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu quero que a gente pense a respeito de todos os nomes que estão sendo dados para Cristo aqui e entenda que não são simplesmente nomes aleatórios, mas que por trás deles, né, do seu significado, eles têm um conteúdo extremamente precioso
E eles são, na verdade, o significado do que é também ali o conteúdo de todo esse evangelho. Começa o texto ali com Jesus. Jesus é o nome do Senhor Jesus. E é interessante a gente pensar que no judaísmo, principalmente no primeiro século, o pai ele é o responsável por dar nome aos filhos. No caso aqui de Jesus, o Pai Celestial foi quem deu o nome para ele. Se você ler Mateus 1, você vai ver, né, retratando, contando toda essa história. O nome Jesus ele é a junção de dois substantivos no hebraico. É a junção da palavra Yahvé e da palavra salvação. Então, o nome de Jesus, ele, em Mateus 1, 21, ele fala ali que Jesus ele veio justamente para salvar o seu povo dos seus pecados. Essa era a missão de Cristo. E o nome dele expressa exatamente isso. O nome de Jesus é a forma grega para o nome hebraico Josué. É o mesmo significado. E o nome de Jesus já fala muito a respeito da pessoa dele. É uma declaração completa a respeito de quem ele é. Cristo, Jesus, ele é o Salvador. É ele que vai salvar o seu povo dos seus pecados. O texto depois fala a respeito de Cristo. Se Jesus é um nome relacionado à questão pessoal, vamos falar assim, Cristo ele é um nome relacionado a uma questão mais assim oficial. Cristo é uma expressão grega, é uma tradução grega de um termo hebraico que a gente conhece que é o termo Messias. E o termo Messias nada mais é do que a palavra ungido. No Antigo Testamento, se você fizer leituras de vários trechos ali onde você vê, por exemplo, os sacerdotes sendo escolhidos, o rei sendo escolhido, um profeta sendo escolhido, tanto o profeta, o sacerdote e o rei, eles eram ungidos. Essa unção, ela tinha um significado muito especial, porque ela funcionava ali como uma ordenação, como uma separação da pessoa ali para realizar um trabalho específico, era uma forma da pessoa ela ser comissionada, era uma forma dela ser qualificada. Essa seria uma boa palavra, para expressar justamente essa questão da unção ali. Essas pessoas, profetas, sacerdotes, reis, ao serem ungidos, a unção nada menos estava dizendo que, olha, vocês estão qualificados para trabalhar na vida do povo de Deus aqui, para que possa haver salvação na vida deles e para que através disso o nome de Deus possa ser glorificado. Jesus, ele é esse Messias, ele é esse ungido. Cristo, ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso profeta, ele é o nosso rei. Ele é aquele que estava qualificado para realizar a obra para a qual Deus o comissionou, que é vir o mundo, encarnar, passar ali por toda a questão ali da humilhação, né, morrer, morte de cruz, ressuscitar, vencer a morte, para que através dele a gente também pudesse vencer a morte, para que através dele a gente também pudesse ter uma nova vida. Então, Cristo, ele é o Messias. E essa palavrinha, Cristo, apesar de ser uma palavrinha, uma única palavra, ela traz em si todo esse conteúdo, toda essa expressão. Além do texto se referir, né, ao nosso Salvador, né, falando que ele é Jesus, né, a forma pessoal, que ele é Cristo, a questão ali da questão oficial dele, o texto também chama ele de Filho de Deus. Para a gente, a expressão Filho de Deus, ela não tem tanto assim um significado. A gente fala, ele é Filho de Deus, ok. Mas para o judeu, essa expressão ela é muito enfática, porque ela traz ali, ela equivale a dizer que o Senhor Jesus, ele é divino. A ideia de chamar ele de Filho de Deus é uma declaração de que Cristo, ele é o próprio Deus, ele é igual a Deus. Se você fizer a leitura do Evangelho de João, capítulo 5, o verso 18, ele vai estar falando a respeito disso. Isso aqui é extremamente importante para a nossa vida de fé. Entender que Jesus, ele é o Filho de Deus, entender que ele é divino, que ele é igual a Deus, que ele é o próprio Deus. E isso tem que ser para nós como a fortaleza da nossa fé, tem que servir para nós como o amparo de toda a nossa vida ali no cristianismo. A nossa fé, ela tem que repousar nesse fato de Cristo, ele ser realmente Deus. Se Cristo não fosse Deus, a morte dele na cruz não teria significado. A morte dele da cruz não teria o valor
né, que ela tem. Se Cristo não fosse Deus, os nossos pecados ainda seriam muitos, nós ainda seríamos fracos, nós ainda careceríamos da glória e da ação do nosso Senhor. E essa doutrina que é expressa nesse simples nome, né, Filho de Deus, essa doutrina aqui, ela tem que ser algo no qual nós precisamos realmente nos apegar, porque é nela que a nossa fé está toda fundamentada. Declarar que Jesus ele é o Filho de Deus é reconhecer que ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. É reconhecer que ele tem poder sobre tudo e sobre todos. É reconhecer que ele está acima, nós estamos abaixo, que ele é Deus, nós não, que ele tudo pode e que a gente não pode nada. Essa palavra, esse nome, apesar de ser tão pequeno, ele traz em si toda essa conotação. Isso era algo que era claro para os judeus. E por isso eles se escandalizavam tanto quando falavam de Jesus como Filho de Deus. E é algo que tem que estar ciente na nossa mente. Então, essa declaração de Marcos aqui, esse resumo de tudo que ele iria dizer depois, expressa exatamente aquilo que o Senhor Jesus é. É uma declaração a respeito da pessoa de Jesus. Fala que ele é Salvador, fala que ele é o Messias, o ungido de Deus, aquele que cumpriria a missão de Deus, aquele que era qualificado para fazer isso, e mostra que ele é o próprio Deus, que ele é divino, que ele é Senhor. Marcos, ele começa o seu evangelho então com uma frase pequenininha, uma frase que é usada como título, mas uma frase que expressa tudo aquilo que ele pretende dizer aos romanos. O objetivo de Marcos é chegar para eles e falar assim, olha, eu quero anunciar para vocês uma boa notícia. A boa notícia é que o Salvador, o Messias, o escolhido de Deus, ele se encarnou. Ele que é divino, ele veio aqui, ele realizou todas essas obras, curou pessoas, expulsou demônios, realizou todas essas grandes realizações aqui, e ele fez tudo isso e morreu na cruz, se entregou ali por cada um de nós, e ele fez isso para que a gente pudesse ter realmente uma nova vida. Então Marcos ele vai direto ao ponto, e o título do trabalho dele, da carta dele ali, do evangelho dele, já começa a expressar justamente isso. E que a gente possa olhar para essa declaração, nós que também temos uma vida tão corrida, né, que esse trecho tão curtinho da palavra de Deus ele venha falar realmente fundo da nossa vida. A gente possa entender que é essa mensagem que a gente precisa anunciar para as pessoas. A gente possa entender que é essa mensagem que a gente precisa acolher no nosso coração a cada dia. A gente possa ter realmente uma fé fundamentada naquele que é o Salvador, naquele que é o Messias escolhido de Deus, naquele que tudo pode porque é Senhor, porque é divino, porque é realmente o próprio Deus. Que Deus ele nos abençoe, que diante de todas as nossas correrias a gente possa pisar um pouco no freio, se acalmar e olhar realmente para o autor e consumador da nossa fé. Marcos, em nenhum momento nesse evangelho, ele fala a respeito dele. O objetivo dele é sempre apontar para o Senhor Jesus. Que o objetivo da nossa vida seja também esse, apontar para Cristo, olhar para Cristo, ver Cristo em todas as circunstâncias. Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a sua vida, que você possa crescer cada dia na graça e no conhecimento dele. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, graças, Senhor, nós te rendemos pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque mesmo num trecho tão pequeno, o Senhor fala a nossa vida. Sabemos, ó Deus, que a tua palavra é inspirada, que a tua palavra ela foi escrita através da atuação do teu Santo Espírito e que o Senhor fala ao nosso coração através dela. Que, ó Deus, nós possamos realmente entender que Cristo é o fundamento da nossa fé. Que nós possamos nos apegar realmente a essa doutrina. Que nós possamos entender que Cristo é o centro da mensagem do Evangelho. Ele é o Evangelho. E que essa possa ser a mensagem que nós venhamos a anunciar para as pessoas. Que diante de um mundo tão corrido, de pessoas tão alarmadas, tão desesperadas, que o Senhor possa nos usar assim como o Senhor usou João Marcos, para de maneira tão sucinta, mas de maneira direta e simples, anunciar a mensagem àqueles que precisam. Nos fortalece, ó Deus. Essa oração que fazemos, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Irmãos, Deus abençoe, boa semana a todos. Aceite o desafio de ler o Evangelho de Marcos, de aprender um pouquinho mais a respeito do Senhor Jesus, dos grandes feitos dele, que você possa olhar para o Senhor Jesus que veio aqui como servo, né, e se inspirar, né, no trabalho dele, naquilo que ele fez, e que acima de tudo você possa realmente acolher essa mensagem no coração, que Deus te trabalhe grandemente. Boa semana, até mais.